Nós vamos estar lendo o texto que está em Josué, capítulo 24. Se você preferir, você pode estar lendo na transparência. Josué, capítulo 24, 31 e Juízes, capítulo 2. Diz assim Josué 24, 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. O foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Como nós estamos no mês da família, hoje nós vamos falar também sobre a família. Nós vamos falar sobre minha família na presença de Deus. E Satanás tem de modo procurado atingir a família. Ele tem tentado destruir. E esse é o alvo dele. Ele está aqui para isso. Ele quer isso. Ele quer matar, roubar e destruir. No entanto, vamos ler mais uma vez Josué 31, capítulo 24, versículo 31, que está na transparência. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. O foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Nós vamos ver aqui 3 modelos de geração, e nós vamos encontrar numa das gerações, Josué. Josué esteve na primeira geração. Ele teve uma geração fiel, uma geração que serviu ao Senhor, uma geração que agradou ao Senhor. Dentro dessas 3 gerações, a primeira geração é uma geração que conhece a Deus, é uma geração que serve a Deus e que adora a Deus. E também é uma geração que agrada a Deus. Josué 24, de 14 a 18, 31, vai dizer assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviam os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No próximo versículo, então respondeu o povo e disse: Longe está de nós o abandonarmos ao Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E quem nos fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra, nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. E no versículo 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Vamos voltar nesses versículos, lá no versículo 14, e nós vamos observar que Josué disse para o povo: Agora, pois, temei ao Senhor e lançai fora todos os deuses, aqueles deuses, está vendo? Aqueles deuses que estão do lado do rio, onde os egípcios estão, aqueles deuses o que pode ser esses deuses para a gente? Pode ser qualquer coisa que possa nos impedir de agradar, de servir e de adorar a Deus. E Josué disse ao povo: Agora temei ao Senhor e lançai fora todos aqueles deuses. Observe, todos aqueles deuses que estão naqueles rios. Para a sua família agradar ao Senhor, você tem que lançar fora esses deuses. Porém, se vos parece mal
servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Tudo bem, se vocês preferem as coisas da terra, se vocês preferem as coisas que os homens podem te dar, tudo bem, vocês podem escolher. Então Josué vai e diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje também essa pergunta está para nós. Quem você quer hoje servir? Ao Senhor ou os deuses a quem serviram os vossos pais? Ou os deuses dessa terra? E quais são os deuses dessa terra? É fama, é riqueza. E muitas dessas coisas podem estar nos separando ou nos tirando do alvo, que é agradar a Deus. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir da terra do Egito. Então o povo foi e se lamentou e chorou. E disse, não, longe de nós está servir aqueles deuses. Eu não quero mais servir aqueles deuses. E então ele disse ainda mais, nós vamos servir ao Senhor, aquele Deus que nos tirou do Egito, aquele Deus que fez maravilhas, porque eles viram vários milagres e várias maravilhas que o Senhor havia operado na vida deles. E então eles dizem, nós também queremos ficar com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor escolheu diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão. Se nós escolhermos outros deuses em vez do Senhor, Ele não nos perdoará. Nós vamos ver agora a segunda geração. A segunda geração era uma geração que conhecia o Senhor, mas também era uma geração que servia de qualquer jeito e adorava de qualquer maneira. E também era uma geração que não agradava ao Senhor. A primeira geração, nós lembramos que era uma geração que conhecia o Senhor, que servia e adorava e que agradava ao Senhor. A segunda geração já é uma geração que conhece o Senhor, igual a primeira, mas porém ela serve de qualquer maneira, de qualquer jeito, e ela adora de qualquer jeito. E quando você serve a Deus de qualquer jeito, e quando você adora a Deus de qualquer jeito, você não agrada a Deus. A Bíblia diz que não tem como você agradar a Deus e as riquezas, ou a Deus e a Mamon. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Essa geração tem ponto positivo e ponto negativo. Qual é o ponto positivo dela? Ela conhecia a Deus. Todos que estamos aqui hoje conhecemos a Deus. E qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que ela serviu mais ou menos. Ela adorou mais ou menos. E com isso, sendo assim, ela gerou uma geração deficiente. Essa segunda geração, ela gerou uma geração deficiente. Juízes 2, 1 a 7, vai dizer assim, o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe para a terra que com juramento prometi a vossos pais. E vos disse, nunca violarei o meu pacto convosco, e quanto a vós, não farei pactos com os habitantes dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, os expulsarei diante de vós. Antes estarão quais espinhos as vossas ilhargas, e seus deuses vos serão por laço. No versículo 4 diz assim, tendo o anjo do Senhor falado essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificavam ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que sobreviveram a Josué, e que tinham visto toda aquela grande obra que o Senhor fizera a favor de Israel. Vamos voltar nesses versículos novamente? De Juízes capítulo 2, lá no versículo 1. Ali diz que o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito você subir e vos trouxe para a terra que com juramento prometia a vossos
pais e vos disse: nunca violarei o meu pacto convosco. O Senhor disse: enquanto você estiver na minha presença, enquanto você estiver me servindo, enquanto você estiver me adorando e me agradando, eu nunca violarei o meu pacto que eu fiz contigo. Eu nunca deixarei você só. E quanto a vós, não fareis pactos com os habitantes dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Está vendo aqueles dias a quais eu estava falando? Você adolescente, você jovem, adulto, essa mensagem para a família. Está vendo? Esses deuses além dos rios, do Egito, aqueles deuses a quem serviram os nossos pais. Por que vocês fizeram pacto com eles? Por que vocês decidiram seguir a eles? E Jesus quer que nós voltamos para o alvo que foi proposto para a gente, de agradar a Deus. Pelo que também eu disse: não os expulsareis de diante de vós, antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e eles serão seus deuses e vos serão por vasto, se vocês fizerem pacto com esses deuses. Eles serão seus deuses e te serão por vasto. Você ficará preso para ele. Muitas das vezes nós estamos presos nos nossos pecados. Muitas vezes nós estamos presos nos nossos problemas. Muitas vezes nós estamos presos em qualquer situação, porque nós deixamos de adorar a Deus, nós conhecemos a Deus, no entanto, nós adoramos a Ele de qualquer jeito e nós servimos a Ele de qualquer jeito. E Deus não aceita uma adoração assim. E quando nós dividimos a nossa adoração com qualquer outra coisa, seja com uma namorada, um namorado, seja com um carro, seja com qualquer coisa, um computador, e muitas das vezes nós somos pegos por isso. Nós jovens e adolescentes somos pegos por isso. Às vezes no culto estamos brincando com o celular. Às vezes isso é tão bom, o celular é um instrumento tão bom nos dias de hoje. Mas muitas das vezes tem sido um alvo de Satanás para nossas vidas. Quantas das vezes um carro, que é um veículo, não tem nada de mal no carro, é tão bom e Deus nos dá, nos abençoa com o carro. Mas nós usamos como instrumento errado. Nós, pais e mães, que às vezes estamos tão preocupados com as coisas de Deus, vimos à igreja no domingo de manhã, vimos à igreja no domingo à noite, trabalhamos durante a semana, vimos no culto da terça, culto da quarta, nas congregações, das mulheres cristãs, culto na quinta, sexta isso, sábado aquilo. Nós estamos tão atarefados com as coisas de Deus, que às vezes nós pais estamos esquecendo dos nossos filhos. Porque nós estamos tão ocupados com as coisas de Deus, que nós colocamos qualquer coisa para ocupar nossos filhos, e nós dizemos: eu amo tanto meu filho. Eu tenho certeza que vocês amam seus filhos. E filhos, eu tenho certeza que vocês amam os pais de vocês. Mas porém, pais, vocês estão tão ocupados com as coisas de Deus, que nós perdemos a essência. Aquela coisa de chegar na hora de dormir com a criança, ou até com o adolescente, não importa a idade, de chegar, vamos ler a Bíblia juntos. Quantos de nós ainda fazemos isso? Mas não, nós preferimos dar um computador, enquanto isso eu estou na igreja, enquanto isso eu estou preparando minha mensagem, enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou fazendo aquilo outro. E meu filho está ocupando o seu tempo com coisas que não vão garantir a salvação deles. Talvez eles sejam salvos e tenham maturidade suficiente para administrar isso. Mas a maioria não tem, por causa da idade. E quando nós entregamos um carro para um adolescente que ainda, ou para um jovem que ainda não tem uma maturidade, nós estamos falando para ele: filho, está aqui, eu estou dando para você, apresentando para você um monte da bênção ou um monte da salvação. Você escolhe. É isso que nós estamos falando com ele quando nosso filho não tem maturidade o suficiente para estar dirigindo um carro. Porque nós damos um carro para ele, desde ele estar aqui hoje à noite, ele está em qualquer lugar dessa cidade hoje. Quando aquele pastor disse duas semanas atrás: o problema do seu filho não é só ele, o problema maior dele é vocês pais. O problema dele foi vocês, que quando deu para ele uma coisa que ele não tinha maturidade suficiente para estar decidindo. E nós dizemos: eu amo meu filho, eu amo a minha filha. E no entanto, nós estamos quase que dizendo assim: Satanás, diabo, tome conta do meu filho. Porque como você quer seu filho bem, como você quer que seu filho agrade a Deus, como você quer que seu filho venha à igreja, como você quer que seu filho sirva a Deus. Se você dê um carro para ele e ele começa a fazer coisas, de repente ele não vai na igreja na quinta, não vai no domingo de manhã, já não vai mais na EBD, já não começa a participar das coisas da igreja.
E depois nós perguntamos, onde nós erramos? Eu tenho certeza que se o filho tivesse maturidade suficiente, ele não faria certas coisas. Como tem muitos jovens aqui que têm todos os bens que você possa pensar e está aqui firme na igreja qualquer dia da semana que você vier. Mas isso é porque o seu pai e a sua mãe, na hora de dormir, sentou com ele na beira da sua cama para estudar a palavra de Deus, para orar juntos. E tem cultos domésticos. Quantos de nós não temos cultos domésticos? E dizemos, nós queremos agradar a Deus e eu amo meu filho. E você está tão ocupado com as coisas de Deus que esquece do seu filho ou da sua filha. E o seu filho, jovem ou adolescente, não vai entender. Ele vai começar a brincar com o computador, ele vai passear pela cidade inteira de carro, ele vai conversar na hora do culto com o celular, ele vai andar na hora do culto, porque ele ainda não tem maturidade suficiente. E nós devemos parar para pensar nisso. E tendo o anjo do Senhor falar dessas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. O povo, sabe como é que o povo judeu se lamentava, adolescente e jovem? Você sabe como é que ele fazia isso? Quando eles estavam totalmente arrependidos, eles abaixavam a sua cabeça no chão e pegavam terra e jogavam na sua cabeça. Eu não estou pedindo para você todos os dias, todos os cultos agora, trazer um saquinho em qualquer lugar, um pouco de terra, e sempre agora, Senhor, estou arrependido, e você começar a tacar terra na cabeça. Eu não quero que você faça isso. E nem o Senhor quer que você faça isso. Mas o Senhor quer que você tenha um genuíno arrependimento neste momento. Deus quer que você tenha um arrependimento. Deus precisa que você tenha esse arrependimento. Se você não tiver capacidade, se você for olhar para o seu irmão, mas o que meu irmão vai pensar de mim? O que seria um ato de humilhação para você? Seria ajoelhar aqui nesse chão, com poeira, porque sua roupa deve custar tanto? Ou seria porque o irmão tal iria dizer alguma coisa, ou um pastor, ou diácono, ou minha posição, ou ser um doutor em tal alguma coisa? Então, o que eles vão pensar de mim? O que é a sua posição diante de Deus? Adolescente, jovem, adulto? O que é a sua posição diante de Deus? E aquele povo, ele se humilhou e chorou. E nós vemos todas as coisas acontecerem e não temos esse sentimento. Para nós está tudo normal, nossos filhos se perdendo, os nossos filhos se envolvendo em drogas, em prostituição. E não, Deus ainda vai trazer eles de volta. Mas nós continuamos agindo errado. E nessa noite o Senhor quer que nós também nos arrependemos, nos humilhamos e choramos. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todas aquelas grandes obras do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Uma terceira geração. Se levantou uma terceira geração. Qual era a primeira geração? Uma geração que conhecia, servia, adorava e agradava a Deus. Uma segunda geração, uma geração que conhecia a Deus, agradava, servia e adorava mais ou menos, ou de qualquer jeito, e não agradava a Deus. Uma terceira geração era uma geração que não conheceu a Deus, uma geração que não serviu e não agradou a Deus. Por não conhecer, não servir e nem adorar a Deus, ela não agradou a Deus. E antes de não agradar a Deus, ainda fez o que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi o problema dessa geração? Ela fez uma geração deficiente. Ela fez uma geração que não conhecia o Senhor. Ela fez uma geração que, por não conhecer, não serve e nem adora o Senhor. E por não conhecer, não serve e nem adora, não agrada ao Senhor, faz mal, o que é mal aos olhos do Senhor. Com certeza, você está aqui hoje não faz parte dessa terceira geração. Porque você conhece, na primeira ou na segunda você tem que estar. Mas qual geração você está gerando? Nem os seus filhos vão pertencer a essa terceira geração. Mas qual geração vocês pais ou filhos vão estar gerando nessa terceira geração? Vão gerar uma terceira geração deficiente ou uma geração que agrada, que conhece e que serve ao Senhor? É um direito e um dever nosso
de gerar uma geração que conhece e que agrada ao Senhor. Quantas pessoas são filhas de pastores, os pais nasceram na igreja, mas os filhos nunca foram a uma igreja evangélica. Nunca ouviu o pai falar no nome de Jesus em casa. Geraram uma geração deficiente. Vamos ver o versículo que está em Juízes 2:10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera ao Israel. Isso é realidade. Levantou uma geração que não conheceu o Senhor. Nem aqueles milagres, nem as maravilhas que o Senhor tinha feito em Israel. Quais maravilhas? O povo viu o mar vermelho se aberto, as muralhas de Jericó ruírem, o maná caiu do céu, o mar vermelho se aberto. E contudo, eles falharam, gerando uma geração deficiente que é a segunda geração. E a geração deficiente gerou uma geração mais deficiente ainda que a terceira geração. Eles falharam, a segunda geração falhou, porque não ensinou como deveria ensinar os seus filhos. Juízes 2, de 10 a 15, vai dizer: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Adolescente jovem, sabe aqueles ídolos ali, aqueles deuses além do rio, que eu e você conhece muito bem? Ficar, celular, fora do tempo, computador, as páginas que não pode. Aqueles deuses que nós não podemos ter. Aqueles deuses que provocam a ira do Senhor. Qual geração você está pertencendo, adolescente jovem? Deus está preocupado com a sua vida. E com qual geração você vai gerar? Abandonando o Senhor e servindo aos Baalins e às Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e os vendeu nas mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante dele. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Muitos costumam dizer: não, a mão do Senhor está estendida simplesmente sobre os seus. Eu não creio assim. Eu creio que a mão do Senhor está estendida sobre todos. Pecadores, justos, não importa, mas há uma diferença. A mão do Senhor está sobre os justos para abençoar e guardar. Sobre os pecadores, a mão do Senhor está contra eles, está para amaldiçoar. E aquela terceira geração foi uma geração que a mão do Senhor estava contra elas. E aonde eles foram, a mão do Senhor era contra elas. Adolescente jovem, se você não escolher hoje o Senhor para você servir, adulto, pais e mães, se vocês não escolherem o Senhor, se vocês não agradarem o Senhor, a mão do Senhor vai estar contra você. Como está a minha família na presença do Senhor? Sua família conhece, serve, adora e agrada a Deus? A geração após a sua irá conhecer e servir e agradar a Deus? A terceira geração após a sua irá conhecer e servir e agradar a Deus? Minha família na presença de Deus irá depender de como eu estou na presença de Deus. Isso é muito importante. A sua família vai depender de como você, em particular, está na presença de Deus. De como está andando a vida de meus filhos ou irmãos na presença de Deus. E também de como estão andando os filhos dos meus filhos na presença de Deus. O próximo, nós vamos ver agora comportamentos das três gerações. Dessas três gerações que nós vimos. A primeira geração era sempre fiel, espiritual e quente. A segunda geração era uma geração conflita, carnal e morna. E a terceira geração era uma geração infiel, conflita, natural e fria. Como eu disse sobre as cadeiras, aqui representaria a primeira geração. O irmão João escolheu ela, não foi à toa. Ele está sentado na primeira geração. E ele quer garantir a primeira geração. A segunda geração e a terceira geração. Qual a sua família
qual a sua vida, qual a sua geração está hoje sentado nessas cadeiras. Essa geração é uma geração fiel, espiritual e quente. A segunda geração, uma geração conflita, carnal e morna. A terceira geração, uma geração infiel, conflita, natural e fria para gelada. A segunda geração, ela é, volta por favor, um pouco. A segunda geração, ela é conflita, porque ela está sempre buscando o direito dela. Ela está sempre brigando com seu pai, ela está sempre brigando com sua mãe, brigando com seu irmão por algum direito. E ela é morna, porque ela não tem prazer nas coisas de Deus. Essa geração, ela vem à igreja e no culto ela fica conversando. Essa geração, ela fica brincando com o celular. Ou às vezes ela não tem um compromisso sério com o Senhor. É uma geração morna. Entretanto, aquela geração que é fiel, que é a primeira geração, ela pensa nas coisas que é de Deus. Quando eu digo quente, é porque ela busca com amor as coisas de Deus. Busca com zelo e em tudo está preocupado. Já a segunda geração não. E a terceira geração é ao contrário disso tudo. Ela é infiel, conflita, infiel por não tem fidelidade a nada, tudo ela causa um conflito e os jovens são muito conflitantes. E é uma geração fria. A primeira geração era uma geração que conhecia, servia e agradava a Deus. A segunda geração era uma geração que, porém, que ouviu com deficiência, não ouviu tudo e não experimentou. Porque a primeira geração que viu, serviu, adorou e agradou, falhou em seu ensino. Então, pais, vocês estão vindo na igreja, estão muito preocupados com as coisas de Deus. Mas às vezes estamos falhando no ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. E a terceira geração é uma geração que não conheceu, não serviu, não adorou e nem agradou ao Senhor. Porque não tendo conhecido, nem visto, nem ouvido, antes fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essas três cadeiras, como eu disse, elas vão representar essas três gerações. A primeira cadeira representa a primeira geração, a segunda cadeira, a segunda geração e a terceira geração. Quem sentou nessa primeira cadeira? De acordo com a nossa mensagem que nós vimos, Josué sentou nessa primeira cadeira. E a minha família está sentando em qual cadeira? A minha vida está em qual dessa geração? Minha geração é fiel, conflita ou infiel, conflita. Minha geração é espiritual, carnal ou natural. Minha geração é quente, morna ou fria. O rei Davi sentou em qual cadeira? Na primeira, na segunda ou na terceira? Em qual dessas cadeiras, em qual dessa geração o rei Davi sentou? O rei Davi sentou em qual cadeira? Na primeira ou na segunda? O rei Davi sentou na primeira geração, na primeira cadeira, ou na segunda cadeira ou na terceira cadeira? O rei Davi sentou na primeira cadeira. Portanto, ele fazia parte de uma geração fiel, espiritual e quente. Porém, após o rei Davi, se levantou um homem, com uma grande sabedoria. Porém, ele sentou na segunda cadeira. Ele conheceu a Deus, mas ele foi uma geração conflita, porque ele dividiu o reino do seu pai. Ele cobrou altos impostos. E enquanto a sua espiritualidade, ele era morno com as coisas de Deus. Ele não dedicava às coisas de Deus. No começo ele até era fiel, mas no começo, a segunda geração ela assim, ela conhece a Deus, começa a agradar a Deus e serve, depois ela para e acaba gerando uma terceira geração. E após o rei Davi e após o rei Salomão, nasceu o neto do rei Davi, o filho de Salomão, chamado Roboão, que sentou na terceira cadeira. E Roboão, ele não conheceu o Senhor. Ele não serviu e não agradou ao Senhor. Por não conhecer, não servir e nem adorar o Senhor, não agradou ao Senhor. E por não agradar ao Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E onde você e sua família está sentado, ou quer continuar sentado através dessa mensagem a partir de hoje,
Você a sua família é uma família fiel, espiritual e quente, ou uma família conflita, carnal e morna, ou está gerando uma geração infiel, conflita, natural e fria? Quem falhou para que essas gerações não andassem nos caminhos do Senhor? Foi Josué? Foi Josué que falhou para que a geração não andasse no caminho do Senhor? Certamente não foi a família de Josué, mas foi a geração após a sua. Por que e como essa geração falhou? Porque amaram o tempo presente, servindo outros deuses. Como? Não transmitindo a mensagem assim como recebeu. Sendo assim, transmitiu com deficiência. Como sabemos que era uma geração que conhecia o Senhor? Era uma geração que conhecia o Senhor porque ela viu todos os milagres que Deus havia operado, viu o mar vermelho ser aberto, o maná cair do céu, viu as muralhas de Jericó ruírem e muitos outros milagres que o Senhor havia feito. Porque, conhecendo ao Senhor, não o serviram. Porque era uma geração que fazia somente aquilo que gostava de fazer. Os jovens e adolescentes são muito assim, eu sou assim, gosto muito de fazer aquilo que eu quero fazer. E não deve ser assim. E também, não conhecendo ao Senhor, não serviam porque aquilo que as suas paixões lhe mostravam era melhor. E também porque escolheram servir aos outros deuses. Como eu disse, outras páginas da internet que não se podem ser acessadas, coisas que não se podem fazer, e etc. E quem falhou? Em que falhou essa geração? Gerando uma geração deficiente, porém uma geração morta, infiel, conflita, natural e fria. Pois deveriam adorar, servir e agradar ao Senhor, e gerar uma geração viva, uma geração que adorasse ao Senhor e que proclamasse as suas maravilhas. Porém, temos 3 gerações que conheceu, segura um pouco, irmão, temos 3 gerações que serviu, adorou, antes disso, né, conheceu, serviu, adorou e agradou ao Senhor. Quem foi essa geração? 3 gerações seguidas, que conheceu, serviu, adorou e agradou ao Senhor. Quem é adolescente, jovem, quem? Abraão, Isaque e Jacó. Abraão sentou nessa primeira cadeira e não abriu mão dela. Isaque sentou na primeira cadeira e não abriu mão dela. E Jacó sentou nessa primeira cadeira e não abriu mão dela. Por que essa geração de Josué foi conflita assim? Por que a família de Salomão, do rei Davi também foi assim? No entanto, quando uma geração consegue ser fiel ao Senhor, consegue ser espiritual e quente, sabe o que acontece? Ela gera uma 4ª geração. Ela gera uma geração mais fiel ainda. Ela gera uma geração mais espiritual ainda. E ela gera uma geração mais quente, que pensa mais nas coisas de Deus. Quem é a geração? Quem é essa 4ª geração? José. José foi mais fiel. José foi mais espiritual do que toda a sua geração. Assim como foram essas gerações abençoadas, sejam as nossas famílias e gerações. Nós vamos falar sobre o furacão Katrina. Gostaria que o irmão colocasse o som ali pra gente, por favor. Pode passar, irmão. Era para ser um dia como outro qualquer, se não fosse um furacão com a sua força avassaladora. De uma hora para outra, famílias deixaram para trás seus bens, contentando-se em salvar as próprias vidas. Outros ficaram esperando por ajuda, por uma ajuda que jamais chegaria. Na hora do desespero, o bem mais precioso a salvar é a vida. O furacão traz consigo uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria família, fazendo-nos recordar de que tudo que é sólido se desmancha na água. Diz que a matéria é impermanente e ilusória.
do quão frágil é a existência terrena, e do quão imprevisível pode ser a roda da fortuna. O furacão nos deixou ilhados junto a pessoas desconhecidas. Ele nos fez recordar que nenhum homem é uma ilha. Nos fez praticar gestos novos, cada vez mais rápidos, emaranhados na nossa rotina diária, e exercitar a nossa humanidade tão esquecida. Tudo aquilo que é temporal está destinado a desfalecer, a desaparecer. Tudo aquilo que provém da matéria está a mercê da fúria do furacão. O ser humano é o único animal que maltrata e destrói a casa ou a sua própria família, seu planeta, algumas vezes por desconhecimento, mas a maioria das vezes por egoísmo, imediatismo e descaso. Portanto, o mais sensato é dirigirmos nossos esforços em prol daquilo que é eterno. Conforme encontra-se escrito nas Escrituras: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a prata corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a prata e nem a ferrugem consomem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. E onde está o teu coração neste exato momento? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa alma? Estará a nossa habitação eterna, firmemente alicerçada nos pilares da retidão, da compaixão, da generosidade, do amor e do perdão? O que é que nos aguarda ao final da última curva, da última trilha? Em Nova Orleans, a vida começa a se rever. Mas e hoje? A sua família? Tudo, a geração com você, tudo que for existir, vai depender da sua própria vida. Todos os acontecimentos vão depender de você, da sua geração. Coisas como essa, eles não esperavam. Coisas que aconteceram na sua família e você não esperava. Coisas que poderá acontecer se você não vigiar e não orar. Poderá acontecer se você não colocar sua família na presença do Senhor. Quantos filhos não estão aqui hoje, ou filhas? Quantos filhos estão desviados porque os desejos da carne, ou pais e mães deu liberdade demais, ou disseram para eles: tome um carro, ou tome isso, e faça disso como você achar melhor. Talvez você, por algum acaso, tenha, assim como esse furacão, começado a dar um fim trágico à sua família. Mas se você colocar a sua família na presença do Senhor, você poderá ter uma família que agrada a Deus. Você poderá sempre sentar nessa cadeira. A sua segunda geração poderá sempre sentar nessa cadeira. E sua terceira geração. E quando isso acontece, gerará uma quarta geração mais fiel, mais espiritual e mais quente. Eu tenho certeza que é um desejo do coração de Deus para as nossas vidas. E esse desejo também é seu desejo, de que você tenha uma família que cuide das coisas de Deus, que ama as coisas de Deus, que não só conhece a Deus, mas que sirva e agrada fielmente a Deus. No entanto, nós vamos observar o que seria essa página amarela para você. Talvez para um jogo de futebol, você poderia pensar: o cartão amarelo do juiz. Mas essa página amarela vai representar o céu. A Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro. E Deus quer que todo mundo vá para lá. Lá no céu ninguém chora, ninguém fica doente, não há tristeza no céu. Porém tem uma coisa que nos não permite entrar no céu. É essa página escura. Essa página escura representa o nosso pecado. E a Bíblia diz que todos nós temos pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23
O salário do pecado é a morte. Talvez você esteja aqui hoje, nos visitando, e ainda não compreendeu o plano de Deus para a sua vida. Talvez a sua vida esteja como um furacão Katrina. Talvez a sua vida, a sua própria vida esteja se desfalecendo. Mas por causa desse pecado que todos nós temos e que nos proíbe de chegar a Deus. Mas porém, se você aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, através desse símbolo dessa paz, desses lais de vermelho, você que representa o sacrifício que Jesus fez, aquele sangue que ele derramou na cruz, se você aceitar hoje o sacrifício, Deus te permite entrar novamente no céu. E Ele te deixa puro, e Ele te deixa branco, como essa página. Deus perdoa todos os seus pecados que você tem. Deus purifica a sua vida e te deixa mais alvo do que a neve. E pode te fazer retornar ao céu. Porém, tem uma outra página, a página verde, que vai nos falar de esperança. Ela vai nos mostrar fé. E a Bíblia diz em Hebreus que fé é o fim e fundamento das coisas que nós não vemos, mas aquilo que nós esperamos. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Mas se Jesus não voltar essa noite, pode ser que aconteça um furacão Katrina aqui em Divinópolis. E se não acontecer um furacão Katrina aqui em Divinópolis, pode ser que hoje seja a sua última noite de qualquer maneira. Você não sabe se você amanhã vai estar aqui nessa terra. E se você acreditar nesse plano de salvação que Jesus fez para a sua vida, para a sua família, você terá a sua salvação garantida. Você irá ser permitido entrar no céu de Deus. Todos nós somos permitidos, se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, arrependermos dos nossos pecados. Se você hoje, através dessa mensagem, quer colocar a sua vida na presença de Deus, se você quer colocar a sua família na presença de Deus, se você quer colocar a sua própria vida, seja você visitante, seja você já membro dessa igreja ou de outra igreja, Deus quer que você tenha uma vida que agrade a Ele. E nessa noite, você precisa tomar uma decisão. Como eu disse, você não precisa tacar terra na sua cabeça, mas Deus quer que você tenha um sentido de arrependimento nessa noite. Se você não tiver essa atitude de se arrepender, de se humilhar perante o Senhor, você não é digno do Senhor. Se você pensar em você próprio, se você for egoísta, você não é digno do Senhor. Se você quer colocar a sua vida na presença do Senhor, você vai levantar a sua mão. Eu tenho certeza que todos nós precisamos colocar a vida das nossas famílias na presença de Deus. Tendo a sua mão, se você quer colocar a vida da sua família na presença de Deus. Ou se você quer colocar a sua própria vida na presença de Deus. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe se eu quero levantar a minha mão ou não, se é só para mostrar para o pregador que eu estou levantando a minha mão. A questão é, a sua vida, a vida da sua família, vai depender de você. Se você não arrepender dos seus pecados, se você não arrepender dos seus erros, se você não se humilhar, se você não se lamentar, se você não entregar sua vida para Deus, Ele não vai poder fazer nada por você. Nós vamos estar orando neste momento, vou convidar o pastor Anderson, e ele vai estar orando pelas suas vidas. Gostaria de convidar você que estendeu a sua mão para ficar de pé diante do Senhor, para nos orar. Você que quer, talvez você estava sentado nessa última cadeira, não conhecia a Deus, talvez você não serviu a Deus, não ouviu ninguém falar de Deus, nessa noite você ouviu e quer entregar sua vida para Deus e quer aceitar esse Jesus que pode transformar tudo na sua vida. Você fica em pé. Você que está na segunda cadeira, talvez conhece a Deus, mas tem servido a Deus de longe. Não tem amado a Deus como deveria. Não tem servido a Deus como deveria. Fique de pé também. Eu quero orar por você. Primeiramente, aquelas pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus. Eu gostaria que você repetisse uma oração que eu vou fazer com você, no seu coração, convidando Jesus para entrar na sua vida e transformar por completo o seu coração. Então, repita essa oração comigo nesse momento.
Senhor Jesus, nesta hora eu entendo que o Senhor é a única razão de eu existir. Que muitas coisas podem acontecer na minha vida, muitas situações, muitos furacões podem passar na minha vida. E muitos têm passado. E eu sei que eles têm me levado para longe de Ti. Mas nessa noite, Senhor, eu entendo que o Senhor me ama. E por isso eu me arrependo dos meus pecados. Tudo que fiz, de alguma maneira, que me afastou do Senhor. Que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus entre no meu coração agora e faça morada. Que o sangue dele me lave de todo o pecado. Eu entrego a minha vida a Ti. Entra nela agora e faz morada para sempre, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora também queremos colocar diante de Ti a vida desses que estão de pé. Senhor, de alguma forma tem refletido que suas vidas não têm sido como o Senhor deseja, que suas famílias têm vivido longe do Senhor, que o seu exemplo não tem sido melhor para os seus filhos. Ó Deus, nesta hora eu quero pedir a Ti que do santo céu, que o Senhor possa derramar da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, perdoando os pecados que cometemos. Todas as vezes, Senhor, que deixamos de Te agradar, que deixamos de ser exemplos para aqueles que nos são próximos, Senhor, que o Senhor nos perdoe e nos dê do Teu poder, Senhor, para continuarmos sendo testemunhas fiéis, lembrando-nos dos nossos filhos, dos nossos parentes, sendo exemplo a cada dia em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos, em tudo que falarmos. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar profundamente a vida desses que estão de pé. Que o Senhor possa levá-los, Senhor, a uma consciência de viverem diante do Senhor como verdadeiros adoradores, que Te servem de verdade com todo o coração. Ó Deus, sendo espirituais, quentes, Senhor, em tudo que fazem para Ti. Ó Deus, vivendo uma vida de completa devoção ao Senhor. Ó Deus, fica conosco, abençoa a vida desses irmãos, de seus filhos, de suas famílias, as famílias de cada um dessa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja orientando, solidificando, abençoando, que Satanás não tenha poder entre nós, entre os nossos filhos, entre os nossos cônjuges, Senhor. Que a graça do Senhor, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deles. Ó Deus, livrando-os do mal. Teu Santo Espírito esteja convencendo de todo pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa as nossas famílias, para que sejam famílias firmadas em Jesus, na rocha, ó Deus, e que elas nunca sejam abaladas, porque estão confiadas no Senhor. Fica com esta igreja, Senhor, fica com as nossas vidas, fica com a vida do irmão cenarista Wagner, Senhor, que a mão de Cristo esteja guiando a sua vida sempre. Oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.